Bom dia a todos. Bom dia aos senhores desembargadores, senhora procuradora, doutora Cristiane Caetano, doutor Edson Guerra, senhor desembargador Paulo Augusto, senhor desembargador Evandro Coelho, senhor desembargador Luciano Campos, senhores advogados. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária da segunda turma da Câmara Regional de Caruaru, aos 21 dias do mês de junho, às 9h12. Indagaria dos senhores desembargadores do Ministério Público se há alguma impugnação quanto à ata da sessão passada, e não havendo, eu a homologo, e vou transferir a presidência da sessão, inicialmente, para que sejam julgados os processos em que o desembargador Luciano está vinculado, para que Sua Excelência tenha possibilidade de julgar logo e ficar liberado da sessão. Então, eu vou transferir a presidência ao desembargador Paulo Augusto e, em seguida, retornarei após os julgamentos em que o desembargador Luciano está vinculado. Com a palavra, desembargador Paulo Augusto, exercendo a presidência da segunda turma. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores desembargadores, senhores procuradores de justiça, advogados presentes, eventuários da justiça. Assumo a presidência momentânea dessa turma, muita honra, das mãos do desembargador Honório. Para o julgamento, nós temos aqui na pauta, com a composição da turma, pelo nobre e eminente desembargador Luciano Campos, eu e o desembargador Evanildo, que já fazemos parte, para o julgamento de 5 processos. Há aqui, de logo, senhores desembargadores, um pedido de retirada de pauta, não é isso, desembargador Luciano? É o processo 73, o HC. Correto, desembargador. Esse processo está sendo retirado de pauta, ok, Fred? A pedido do relator, desembargador Luciano. Bom, passemos ao item, ao processo que na ordem da pauta, é o 02, é um HC de relatoria do desembargador Luciano Campos. O advogado solicitante é o doutor Iron Albuquerque Araújo de Oliveira. A parte que representa é o senhor Paulo Henrique Silva dos Santos, paciente. O doutor Iron está na sala? Bom, então, não estando na sala, vamos deixar para o anúncio geral, né? O desembargador Luciano. Desembargador Luciano, Vossa Excelência pode ler a ementa. Eu me deu o número É o 02 na ordem da pauta, o 02. É um HC, número 2 na ordem da pauta. É o 1368, dígito 74, 2023. A defesa seria presencial, mas o advogado não compareceu. Só para Vossa Excelência ler ali a ementa para a gente... A emenda Primeira Câmara Regional de Caruaru, segunda turma, habeas corpus 1368/74/2013. Emenda constitucional, penal e processo penal, habeas corpus, tráfico de droga, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, não ocorrência, circunstância que justifica a prisão preventiva, ausência de violação ao princípio da homogeneidade, ordem denegada, decisão unânime. Hipótese em que o paciente foi preso em flagrante suspeito da suposta prática de tráfico de droga, foi apreendida significativa quantidade de entorpecente, prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia com devida fundamentação. 2. Demonstrada a premência da Constituição cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, com base em elementos concretos, constantes dos autos como documentos que integram o inquérito policial e depoimentos testemunhais, no ao que se falar em ausência de fundamentação da prisão preventiva. 3. É análise ao argumento que havia infringência ao princípio da homogeneidade por que em caso de condenação,
a pena imposta seria menos gravosa, que a cautelar extrema é de salientar que não cabe esta corte com exercício de futurologia, na via estreita do habeas corpus, fazer um prognóstico qual seria a pena futura do paciente em caso de condenação, para analisar eventual critério de razoabilidade da prisão preventiva. Portanto, não havendo pena aplicada em concreto, descabido alegar a violação do princípio da homogeneidade, pode denegar a decisão unânime. Acordam, visto e relatado discutido o presente autos, após os embargadores componentes da segunda Câmara, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, conhecer do habeas corpus e votar pela denegação da ordem. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador Luciano. Então, nesse processo, a turma, conforme muito bem relatado pelo nosso desembargador Luciano relator, denegou a ordem do habeas corpus, à unanimidade. Os outros processos da pauta, ainda com a composição do desembargador Luciano, são o 04, é um recurso em sentido estrito, o 72 é um habeas corpus, o 74 também habeas corpus e o 75 um recurso em sentido estrito. E todos os votos já foram lançados. Proclamo o resultado. A turma, unanimidade de votos, votaram de acordo com o voto respectivo relator. Não havendo mais processo com a composição, com a participação do desembargador Luciano na composição, eu agradeço a presença do desembargador Luciano e retorno a presidência ao desembargador Honório. Eu quero agradecer a honra e ter a honra de ter participado da segunda Câmara, com a presidência do desembargador Honório, em seguida do desembargador Paulo. Tenho a honra e o prazer de ter funcionado com a doutora Caetana, a procuradora doutora Caetana, tá certo? Então, agradeço a todos os presentes e tenham um bom dia. Vou pedir permissão para mim. Desembargador Luciano, a honra é toda nossa em ter Vossa Excelência participando da corte, ainda que emprestado. Vossa Excelência está na outra turma, está atuando, e tive a alegria de saber que Vossa Excelência me substituiu na segunda turma, e prazer enorme, alegria enorme de tê-lo me substituído nesta turma. Um abraço. Obrigado. Um abraço, doutor Ivanildo. Um abraço. Até mais, desembargador. Obrigado. Bom, retomando a presidência, eu chamo a julgamento. Eu quero sair, não consigo. Vossa Excelência pode ficar, se assim desejar. Chama a julgamento a apelação 1939, 2021. É o processo da ordem da pauta, é o 62. É um processo PJE, que há um pedido aqui de retirada de pauta do relator. O advogado está presente, Fred. A parte apelante é a senhora Luciana Josefa da Silva, e a advogada é a doutora Alusca Caline da Silva Brito, OAB Paraíba. Está presente? Não se encontra presente na sala. Ok, então esse processo, apelação 19/39/2021, está sendo retirado de pauta a pedido do relator. O outro processo chama julgamento, é a apelação 556300, é um processo físico, tem pedido de sustentação oral, da relatora desembargador Evanildo. O advogado solicitante é o doutor Rafael Parente Oliveira, parte que representa é Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior. O doutor Rafael está presente? Também não. Também não está presente? Não compareceu. Não compareceu. Então, esse aqui pode ir para a proclamação geral, ou vamos fazer logo a proclamação do resultado deste processo, desembargador Evanildo. Me parece que não há nenhuma divergência, a apelação 556300, dígito 4, é um processo físico, é o número 1 da pauta física.
Vossa Excelência poderia proclamar o resultado, desembargador Evanilson? Pois não, o recurso de apelação provido. A Recurso de unanimidade de apelação votos, provido. a unanimidade de votos, recurso de apelação provido nos termos do voto do relator. Dando continuidade à sessão, ainda o habeas corpus 1350-53. Ordem da pauta é o número 3, da relatoria do desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira. O advogado solicitante é o doutor William Bispo de Melo. A parte que representa o paciente é Bruno Alves de Moraes. O doutor William está presente? O doutor William. Bom dia, aqui é o Dr. Micael. Primeiramente, prazer estar com Vossas Excelências. Eu também estou nesse processo, mas o Dr. William está aqui comigo, que ele teve um problema no computador dele. Eu vou colocar ele aqui com vocês. Só um minuto. Nós não estamos conseguindo visualizá-lo, doutor. Agora sim. Estamos visualizando, é o doutor Micael Ferreira, é isso? Não estamos ouvindo Vossa Excelência, doutor. Não estamos ouvindo Vossa Excelência. Me ouvem agora? Agora sim. Ok. Obrigado, agradeço a paciência, viu? Vossa Excelência, doutor Micael Ferreira ou doutor William Eu sou William Bispo. William Bispo, ok. Doutor, Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Processo? Sim, Então, eu vou conceder a dispenso. palavra a Vossa Excelência desde logo. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental de até 10 minutos. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB e parte que representa. Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Meu nome é William Bispo de Melo, né? OAB 58888. Represento Bruno Alves de Moraes, paciente. Vou buscar ser breve aqui, porque eu sei que os senhores têm outras demandas na pauta, né? Trata-se de... Eu não sei se aqui foi colocado na pauta o agravo interno ou o próprio HC em si. Eu não estava ouvindo na hora. É o HC ou o agravo interno? HC. É o HC em si, né? Porque tem um agravo interno nesse HC. Então, eu vou buscar ser breve aqui. Trata-se de um HC em um caso de tentativa de feminicídio, em que a vítima, ela atualmente não tem nenhuma sequela. O réu está preso desde 19 de agosto de 2022, vai fazer um ano, né? Agora em agosto desse ano, ele está preso há 306 dias, há mais de 10 meses preso, né, devido a essa tentativa de feminicídio. Só que, conforme eu vou falar para os senhores, ele pode estar respondendo em liberdade de fato. Qual foi o motivo da prisão preventiva dele? O motivo da prisão preventiva dele foi o descumprimento de medida protetiva. De qual forma? Ele se comunicou com a vítima. Ele se comunicou com ela e aí teve decretada a sua prisão preventiva. Só que esse motivo não mais subsiste, conforme eu apresentei no HC os motivos. Quais seriam os motivos aqui para a revogação da prisão preventiva? Primeiramente, né, é bom ressaltar, deixar bem claro isso. O réu é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e tem trabalho, certo? Ele trabalha no atacarejo lá de Belo Jardim. Ele não tem histórico de violência doméstica,
por ameaça ou mesmo violência, ele nunca praticou esse tipo de coisa, foi só o ato daquele, no momento lá, fato que ele já está respondendo, mas ele pode responder em liberdade, é o que a defesa defende. Outro fato importante, inclusive esse é fato novo, que a defesa está buscando aqui que seja levado em consideração, que é muito relevante, de fato. Qual é o fato novo? A própria vítima foi em cartório e, através de uma ata notarial, afirmou de forma categórica que não teme mais ele, o réu, o Bruno, que é um jovem de 24 anos, não teme mais ele. E que ele nunca foi agressivo com ela, enfim, ela fala lá o contexto do relacionamento deles, que ele nunca tinha sido agressivo, que para ela foi uma surpresa, foi um contexto lá que aconteceu os fatos, ela ficou surpresa com aquilo, mas ele nunca tinha sido agressivo, ele era, enfim, um bom companheiro para ela, e devido a isso, de forma formal, no processo principal, ela pediu o fim da medida protetiva de urgência. E como ela é a mulher, enfim, vítima de violência doméstica, está pedindo o fim da medida protetiva, por considerar que não é mais, ele não é mais uma ameaça, enfim, vai ser deferido, muito provavelmente vai ser deferido o fim da medida protetiva. Ou seja, ele não vai ter mais medida protetiva de urgência contra ele, mas vai continuar preso por causa de um descumprimento de uma medida protetiva de urgência. A defesa entende que não faz sentido isso, ele continuar preso por esse motivo. Como informei, o réu não tem histórico de violência, né, contra a mulher. Por esses motivos, Vossas Excelências podem verificar que a ausência, efetiva ausência de contemporaneidade e necessidade da prisão preventiva. Atualmente, não é mais necessário. Em relação à ordem pública, não há motivos para entender que ele vai reiterar nessa prática. Tanto é que ele é um réu primário, sem antecedentes criminais. Em relação à garantia da aplicação da lei, novamente, repisando aqui, ele é réu primário, tem residência. Em relação à garantia da aplicação da lei, ele é réu primário, tem residência fixa, tem o trabalho certo, eu juntei a CTPS nos autos. Enfim, em relação à conveniência da instrução criminal, também não há motivos para entender que ele vai, por exemplo, intimidar testemunhas, porque ele não fez isso, ele nunca fez isso. Considerando em consideração aqui, o previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que exige contemporaneidade e necessidade para se decretar ou manter uma prisão preventiva. No caso dele, não é contemporâneo e não é necessário. Lembrando, faz mais de 10 meses que ele está preso. Desse modo, a defesa pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a que Vossas Excelências quiserem aplicar, mas que ele possa responder em liberdade, possa voltar ao seio familiar. Dessa forma, a defesa requer a concessão da ordem no HC. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os doutores. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do doutor William Bispo de Melo e devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo Augusto. Senhores desembargadores, presidente Honório, procuradores, senhor advogado, doutor William Bispo de Melo, esse processo, esse habeas corpus, é uma peculiaridade, senhores desembargadores, porque nós temos a oportunidade, doutora Cristiane, procuradora de justiça, aqui mulher, de observar o quanto a vítima mulher ela se sujeita e se submete a determinadas situações, por vezes até por uma questão econômica, doméstica mesmo, mas que isso não pode ser causa ou justificativa a desconfigurar todo o fato que ocorreu para a decretação da prisão preventiva, senhores desembargadores. E nesse habeas corpus, eu já vou passando para o voto, de acordo com a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público,
nos autos principais, o paciente foi acusado de tentar ceifar a vida da paciente por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não tendo sido alcançado o resultado morto por circunstâncias alheias à sua vontade. Foram produzidas graves lesões descritas nos autos, dentre as quais a perda de vários dentes, fratura do complexo órbito zigomático maxilar e desnivelamento orbital em razão da fratura. Segundo a peça acusatória, assim agindo, o paciente supostamente praticou a conduta típica ilícita e culpável prevista no tipo penal do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 6, combinado com o artigo 14, 2, todos do Código Penal, com aplicação da Lei 8.072/90 e da Lei Maria da Penha. A alegação da defesa se pauta em 2 pontos. Primeiro, quanto à inexistência de fundamento idôneo para o decreto ou a manutenção do decreto preventivo, e também por ele apresentar, ou por ter apresentado, uma ata notarial assinada e produzida pela vítima, alegando que não mais tem receio da presença ou da medida, não precisa mais da medida protetiva que lhe foi favorecida. Percustando o deciso que eu relato e que eu descrevo no voto do juízo monocrático de primeiro grau, observa-se que se baseou em elementos concretos presentes nos autos para denotar a existência dos requisitos esculpidos no artigo 302, prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, bem como dos fundamentos, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. No caso dos autos, entendo a manutenção da custódia preventiva do paciente, que a manutenção é medida que se impõe, a despeito da alegação inicial de que a decisão do juiz a qual é genérica, não sendo idônea para justificar decreto de prisão cautelar, entendo que nesta restou destacado de forma suficiente o periculum libertatis do paciente. Além do que, o modus operandi empregado por este na ação reforça os argumentos de manutenção da prisão preventiva, posto que, caso seja colocado em liberdade, há fortes indícios de que voltará a incidir na mesma prática delitiva, independentemente de qualquer manifestação ou atitude da vítima em seu favor. Na peça inaugural, o impetrante alega que não estão mais presentes os requisitos necessários à decretação da preventiva, afirmando que a apresentação da ata notarial e pedido da vítima pela revogação das medidas cautelares impostas pelo juízo processante são elementos suficientes para afastar a fundamentação do decreto preventivo. Analisando os autos do processo principal, tenho por certo que os motivos ensejadores do decreto prisional vão muito além do descumprimento das medidas cautelares outrora solicitadas pela vítima. No caso dos autos, o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas não é a única razão para a decretação da medida extrema em desfavor do paciente. O caso em análise narra uma situação de violência doméstica gravíssima. Não se pode deixar de considerar toda a prova já produzida, sobretudo a prova testemunhal. Ao assistir aos vídeos dos depoimentos colhidos na audiência de instrução, verifico que não só a vítima, mas outras testemunhas do processo declaram temer que o paciente, caso posto em liberdade, possa perpetrar violência e cometer novos delitos. Neste ponto, ressalto que a filha da vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que tem muito medo do acusado, não só pelo que ele fez com a mãe dela, vítima dos autos, mas também pelo que o acusado, ora paciente, possa vir a fazer com qualquer um dos seus familiares. Merece destaque também o depoimento da própria vítima, que em seu depoimento é contundente ao afirmar que tem medo do acusado e que este só deixou de importuná-la após ser preso. Por fim, todas as testemunhas do processo ouvidas em juízo demonstram repúdio aos atos praticados pelo paciente e receio de convivência com este, haja visto o comportamento agressivo e desproporcional dele na prática do delito em apuração. Ademais, senhor presidente, o voto é extenso. Nós informamos que as condições pessoais favoráveis do réu
isoladamente não podem permitir que ele seja posto em liberdade, isso é sumulado, tem a súmula 86 do nosso Tribunal de Justiça. O réu já está pronunciado, portanto, a alegação de excesso de prazo ela cai por terra, porque a instrução já foi finalizada, e, diante do exposto, o voto é pela denegação da ordem. É como voto, presidente. O eminente desembargador relator, voto pela denegação da ordem. Como voto, desembargador Evanildo Coelho. Eu acompanho o eminente relator. Eu também acompanho, nossos votos já estão registrados no sistema e proclamo o resultado. A turma, a unanimidade de votos, denegou a ordem habeas corpus, nós temos o voto do relator. Agradeço a participação do doutor William Bispo de Melo e até uma outra oportunidade, doutor. Bom dia. Dando prosseguimento à sessão, há um pedido de preferência na apelação 10230-29, 2016, da relatora desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira. O advogado solicitante é o doutor Arthur Teles Nebias, OBPE 33994. A parte que representa é Bernardo Vidal, Auditoria Limitada. Vejo aqui que houve uma intempestividade no pedido de sustentação oral, pelo que o pleito foi convertido em preferência. Desembargador Paulo Augusto, Vossa Excelência poderia proclamar o resultado deste processo, porque não há nenhuma divergência com relação a este processo. Desembargador Paulo. Secretário Fred, a conexão, desembargador Paulo. Caiu? Fred, não estou ouvindo. Algum problema com a conexão? Secretário Fred. Todos estão apagados aqui para mim, Excelência. Só ouço Vossa Excelência. Eu acredito que seja em Caruaru, doutor. Talvez a câmera tenha caído. Eu vou ligar para lá. Vamos aguardar que esse problema se normalize. Se resolva, digo melhor. Vou desligar aqui a câmera só por um instante, entrar em contato com o pessoal de lá.
Doutor Honório, tá ouvindo? Estou ouvindo. Estou Pronto, ouvindo. retornou. Retornou? Isso. Agora as câmeras estão desligadas dos desembargadores. Agora sim, agora sim. Agora estou vendo o desembargador Paulo Augusto. Ainda não estou vendo o desembargador Evanildo. Agora sim, agora sim, agora sim. Bom, eu queria pedir desculpas por essa falha técnica. Parece que houve um problema no sistema em Caruaru. Estava aqui, eu estava no ar, o desembargador aqui também presente, estava aqui, mas em Caruaru, nós não conseguimos visualizar nem ouvir nada da sessão que está se realizando em Caruaru. Então, retomando os trabalhos, eu chamo a julgamento a apelação 10.230/29, da relatoria do desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, em que é um pedido de preferência. Desembargador Paulo, Vossa Excelência poderia proclamar o resultado, já que não há, ao que parece, nenhuma divergência com relação a este processo, e é apenas um pedido de preferência. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, presidente. Nesse processo, estou dando provimento ao recurso de apelação e declarando nula a sentença recorrida. Como está o voto? Certo. Então, a unanimidade do voto foi dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. A decisão unânime, unanimidade. Doutor Arthur, até uma outra oportunidade. Tenha um bom dia, doutor. Agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Me parece que não há mais nenhum processo em que há pedido de sustentação oral, não é isso? Isso, doutor. Só agora os anúncios. O HC número 1, esse já foi adiado? O HC número 1, não. O HC número 1 da pauta é o HC 9514/89, da desembargador Evanildo. Está sendo adiado expressamente pelo relator, que está deferindo o pleito formulado pela defesa. Fica adiado para a sessão subsequente, dia 6 de julho. O processo 62, a apelação 62 é uma apelação, ele é o 19, ele é o processo número 62 da pauta, é o processo 19/39, da relatoria do desembargador Paulo Augusto. A pedido da relatoria está sendo retirada de pauta para reanálise. Igual procedimento em relação ao 64 também da pauta, PJE. A pedido do relator, o processo também está sendo retirado de pauta para reanálise. Há um pedido de vistas do eminente desembargador Paulo Augusto no HC 89 da pauta, é o HC 001-1229-25, 2023. Desembargador Paulo Augusto pede vista dos autos. Há mais algum anúncio a ser feito, secretário Fred? Não. Não, né? Não. Então, os demais processos da pauta física consideram-se julgados nos exatos termos dos votos, a unanimidade de voto, nos exatos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Igual procedimento com relação aos demais processos da pauta PJE, consideram-se julgados a unanimidade de voto nos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Queria agradecer a presença de todos, rever os colegas Paulo Augusto, desembargador Evanildo, a doutora Cristiane Caetano, os senhores servidores, e dar por encerrada a sessão. Desejo a todos uma boa tarde, um bom dia. Bom dia. E até a próxima. Até a Bom próxima. recesso a todos. Bom Até logo. recesso. Declaro encerrada a sessão.